Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, continuamos na Tua presença, Senhor Deus, neste lugar, e clamamos, Senhor Deus, pela Tua bênção, que Tu abençoe o Teu servo, que irá trazer a Tua palavra nessa noite, que seja, Senhor Deus, uma palavra que venha do trono da graça, Pai, que tenha um propósito de salvação, de cura, de libertação, uma palavra, Senhor Deus, que venha aos corações. Repreende, Pai, todo mal, todo empecilho. Tira, Senhor, repreende Satanás e as suas hostes, aquilo, Senhor Deus, que venha prejudicar o entendimento da Tua palavra e o agir da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu serei breve nas minhas palavras, porque nós hoje estamos assim acelerando um pouquinho mais, que ainda tem alguma outra programação, e aí os irmãos, com certeza, irão poder participar. Mas eu quero dizer para todos vocês, que há uma alegria no meu coração, de estar hoje aqui. Eu sei que está faltando alguns irmãos, que, com certeza, devem estar ali no Bariri, que está tendo ali também uma comemoração da igreja lá, 50 anos, jubileu de ouro, né? Então, alguns irmãos que não estão aqui, com certeza devem estar lá. E por conta disto, a gente até já concordou em agilizar um pouquinho mais, porque tem alguns irmãos que também gostariam de, pelo menos, participar da final da festa lá, e então nós concordamos em agilizar um pouco aqui. Mas eu gostaria de dizer a todos vocês que o Espírito que está lá também está aqui. O Deus que opera lá, opera aqui da mesma maneira. É só você atentar para aquilo que Deus tem nesta noite para todos nós aqui. Com certeza, nós sairemos daqui abençoados pelo Senhor nosso Deus. A leitura que nós fizemos nesta noite, uma leitura que nós vamos tirar daqui uma palavra para o nosso coração nesta noite. Glória a Jesus. Os louvores que já foram entoados aqui, já têm falado com todos nós aqui. Glória a Deus. Então, amados irmãos, eu tenho certeza que nesta noite, Deus, através do seu Santo Espírito, Ele vai falar com você que veio aqui neste lugar. Amém, meus irmãos? Então, sem perca de tempo, eu quero entrar aqui no texto que nós lemos. Eu vou repetir novamente, para nós podermos então tomar aqui o fio da meada e seguir em frente. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 9 que lemos. Eu repito, e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Diz assim o texto: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei:
onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Amém, meus irmãos? Muito bem. Preste atenção que eu vou ser rápido aqui nas palavras, e eu às vezes falo muito rápido, que às vezes até que os irmãos não compreendem. Mas eu não quero perder o assunto aqui que está em minhas mãos. Preste atenção para cá. Para nós entendermos este texto aqui, para nós entendermos o que eu li aqui, o texto, nós temos que entender um pouco, compreender um pouco do contexto. Senão nós não vamos entender perfeitamente isso aqui. Então eu preciso esclarecer aos irmãos, em rápidas palavras, para que vocês entendam o assunto que eu quero transmitir à igreja aqui nesta noite. Então eu tenho que voltar um pouco ao contexto, à história, para que todos tomem o conhecimento deste assunto aqui. Por exemplo, aqui era Davi o rei. Davi estava reinando. E ele fez uma pergunta. Ele perguntou aos seus servos. Ele perguntou aos que estavam ao seu redor. Ele disse assim: há alguém da casa de Saul? Olha só. Para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? Ele fez uma pergunta. Davi era o rei. Mas a história diz que tinha um servo lá. Escute bem. Este moço, ele era servo de Saul. E ele estava lá. Não naquele momento em que o rei fez a pergunta. Mas ele estava por lá. E quando ele perguntou para os seus servos, alguém disse: tem um aqui que pode responder. Tem aqui um servo de Saul. E qual era a regra naquele tempo? Escute bem, qual era a regra? Era que todo rei que reinasse, ele matava os filhos, a família, a casa dos reis que restavam, para que não atrapalhasse o seu governo. Era isso que eles faziam. E por incrível que pareça, tinha alguém ali que o rei não sabia, mas estava lá, que era do governo passado, que era do governo de Saul. Saul era inimigo de Davi. E este Ziba servia Saul e estava lá. E quando chamaram, alguém disse: tem um aqui. Trouxeram Ziba, e Ziba se apresentou diante de Davi. Eu quero imaginar que esse Ziba aqui já veio tão preocupado, já veio porque ele já sabia como era a regra dos reis. E ele veio a Davi, e quando se apresentou diante de Davi, Davi disse: és tu, Ziba? Ele disse: servo teu. Preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora. Este Ziba que se apresenta como servo, ele tem uma qualidade. Ele aponta para uma pessoa. Ele tem algo na vida dele que parece ser bom, mas não é. A Bíblia diz que antes de Davi ser rei, escute bem, antes de Davi ser rei, Saul reinava. E um dia,
Saul saiu para a guerra com os seus homens, e quando ele voltava da guerra, as mulheres que estavam esperando ele, saíram cantando, louvando, e na música dessas mulheres, elas diziam assim: Saul matou os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares. Elas estavam entoando aquela canção, movida, creio que por Deus. Só que, quando esta música chegou aos ouvidos de Saul, ele se enfureceu. E a Bíblia diz que daquele momento em diante, ele ficou preocupado com Davi, cismado com Davi. Porque ele sabia que aquela música incomodava ele, porque aquela canção exaltava Davi e diminuía o poderio de Saul. E dali para frente começou uma intriga muito grande. Só que Saul tinha um filho chamado Jonatas. E este filho de Saul, a Bíblia diz que quando Davi lutou com o gigante Golias e ele matou, a palavra de Deus diz que ele se apresentou a Saul, e quando ele voltou, ele foi conversar com Davi. Escute bem, Davi conversar com Jonatas. E ali eles fizeram uma aliança. E a Bíblia diz que Jonatas amava a Davi com o amor da sua alma. Jonatas conhecia seu pai, um homem de guerra, respeitado e poderoso em Israel, escolhido pela nação de Israel. Foi o povo quem escolheu Saul, porque Samuel estava velho, que julgava Israel, já estava velho. Ele colocou os seus filhos não andaram nos caminhos de Samuel, e por conta disso os anciãos chegaram com Samuel e disseram: os teus filhos não estão procedendo bem, nós queremos um rei. E isso pareceu muito ruim a Samuel, mas ele foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: ouve o povo, porque eles não estão rejeitando a ti, mas a mim. Então, a Bíblia diz que Samuel escolheu um rei, apresentou este rei, e este rei era Saul. Mas o seu filho, que tinha um conhecimento, um temor a Deus, sabia que Davi, por ser um moço, poderia ser rei em Israel. E por conta disto, ele tentou livrar Davi de todas as formas, de muitas maneiras. Saul tentou matar Davi, e Jonatas se colocava à frente, defendia, fazia de tudo para que nada acontecesse com Davi, porque ele sabia que Davi um dia seria rei. Em 1 Samuel capítulo 18, verso 3, a Bíblia diz que Jonatas fez uma aliança com Davi. Mas a Bíblia diz no capítulo 20, e no verso 14, 15, 16, 17, ele fez um pacto. Escute bem. Jonatas se encontrou com Davi e fizeram um pacto. E qual era este pacto? Ele disse: olha, me faça jurar, ou seja, jure, mantenha a sua palavra, que Deus vai lhe colocar no trono, e não risque a minha descendência, não apague o meu nome do teu governo. Este era o pacto. E Davi jurou para ele, dizendo: está feito como você está pedindo. E fizeram um pacto ali naquele dia. Escute bem. Só os dois estavam ali.
Mas Deus estava lá. O Espírito de Deus estava lá. Sabia deste compromisso, desta palavra e deste pacto que um tinha para com o outro. Mas o pacto não foi feito só com Jonatas. Não. 1 Samuel capítulo 24, verso 21 e 22. Escute essa aqui. Saul vinha de uma guerra. E ele com seus homens valentes, poderosos de guerra, entraram numa caverna, e a Bíblia diz que ele entrou, e os seus homens ficaram ao redor da caverna, guardando Saul, e Davi vinha com seus homens de lá, e eles disseram: Saul está numa caverna. Com certeza estava dormindo, deitado, descansando. Os homens de Davi disseram: está aí o teu inimigo, está aí o homem que procura a tua morte, ele está na tua mão, Deus o colocou ele nas tuas mãos, pode matá-lo. Davi disse: longe de mim que estenda a mão ao ungido de Deus. Cuidado quando você estender a mão para o ungido de Deus, para a ungida de Deus. Existe muita gente sofrendo, porque está mexendo, está bolindo, está tocando em coisa que ele não sabe e que ele não deve, e por isso está pagando um preço muito alto na vida. Davi temeu em fazer isto. Mas Davi, para provar para Saul que não era inimigo dele, ele entrou na caverna. Chegando lá, ele pegou a sua espada e cortou o manto da orla do vestido de Saul. E ele saiu da caverna, e quando ele saiu, e tem outro, eu estava lendo o texto, e diz que este sono pesado que todos dormiram, era do Senhor. É assim que Deus faz. Quando Deus quer entregar o inimigo, Ele faz todos dormir. Deus age de forma diferente que o homem não entende. Este sono era do Senhor. Abner, capitão do exército de Saul, homem poderoso, valente, dormiu. Os demais dormiram. Saul dormiu, e Davi entrou, cortou o manto da orla, pegou aquele pedaço na mão meio temeroso, e chegou do outro lado, ele levantou, e quando olharam, alguém disse: quem é que está lá? Abner. Quem está lá? É Davi. Era Davi. Ele pegou aquele pedaço da orla, levantou e disse: está aqui, meu Senhor, o Senhor entregou das minhas mãos, ai de mim de fazer mal a você. E Saul, quando viu aquela cena, escute, irmãos, aqui. Quando Saul olhou para Davi e viu que ele tinha cortado a orla, ele se abateu muito. Ele disse: agora eu vejo que você é mais justo do que eu. Você é mais justo do que eu. E começou a exaltar Davi. Mas escute bem, no capítulo 24, verso 21 e 22, Saul aproveitou a oportunidade e disse para Davi assim: faça um pacto entre mim e ti, que você não apague do teu reino a minha memória. Aqui era Saul fazendo Davi jurar acerca deste pacto. E Davi jurou perante Saul e disse: eu não riscarei a sua memória, a sua descendência,
do meu reino. Porque eu volto a dizer que era natural dos reis que governavam riscar da memória toda a descendência do rei que lhe antecedeu. Por isso que eles fizeram este pacto um com o outro, porque eles sabiam que ali era verdadeiro, que ali não poderia mudar, que era um juramento perante Deus ali. Mas deixa eu lhe falar uma coisa para vocês aqui. O tempo passou e Davi chegou ao poder. O tempo passou, Davi estava lá no comando agora. A Bíblia diz que um dia Saul, Jonatas, os seus guerreiros, seus soldados foram à guerra. E nesta guerra com os filisteus, eles morreram lá. Morreu Jonatas, morreu Saul, e os guerreiros, a maioria morreram e outros fugiram. Mas a Bíblia diz que Jonatas tinha um filho. Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Quem era esse Mefibosete aqui? Quem era? Filho de Jonatas, neto de Saul, que posteriormente seria um capitão do exército, ou quem sabe um rei, porque o garoto era criado na casa de Saul. Tinha uma pessoa só para cuidar dele, tinha ama, tinha tudo. Mas no dia que, a Bíblia diz, no dia que Saul morreu, que Jonatas morreu, quando a notícia chegou na cidade que havia morto Saul, seu soldado, o povo se alvoroçou. A notícia chegou no palácio, e a Bíblia diz que aquela ama pegou aquela criança que era o filho de Jonatas, Mefibosete, e saiu correndo com ele, correndo em direção, sabe lá para onde? E nessa carreira que ela vai, o garotinho estava no seu braço, ela soltou e o garoto caiu. E naquela hora que o garoto caiu, ele quebrou as pernas e ficou aleijado de ambos os pés. O que é interessante da história é que esta menina não deixou o garoto assim não morrer lá. Ela desceu com ele para algum lugar e chegou em uma cidade chamado, qual o nome? Lodebar. E chegou lá, ela entregou o menino para uma família e deixou lá o garoto. Sabe, meus irmãos, deixa eu lhe falar aqui quem era esse garoto. Mefibosete era filho do rei. Mefibosete tinha de tudo do melhor. Mefibosete não imaginaria que um dia seria um homem coxo. Não é assim que acontece com a gente. Quantas vezes nós estamos numa vida boa, estamos bem, achamos que nada vai acontecer, não tem problema, a vida é bela, e de repente um desastre, um problema, e as coisas mudam de posição. Aí você olha e diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que aconteceu? O mundo se acabou. Foi exatamente o que aconteceu com Mefibosete, garoto que tinha riqueza, tinha poder, tinha tudo, e de repente se tornou uma pessoa, uma criança sem pai, sem mãe, doente, aleijado, e foi morar em Lodebar. Graças a Deus que sempre tem uma casa de abrigo para abrigar aqueles que estão necessitados. Aleluia. Mas deixa eu falar aqui para vocês.
Perdeu tudo, garoto. Ei, quantos sonhos se vão embora, irmão? Quantos projetos que a gente faz e some? Quantos problemas que vem na nossa vida que nos leva? E a gente diz, meu Deus, e agora? Não tem jeito. Ei, se você tem uma promessa de Deus, Calabaçuriandarabá. Se tu tens uma promessa de Deus, se foi Deus que falou para ti, acredita! Você pode estar no lugar que tiver. Lodebar. O que é Lodebar? Eu analisei o texto, estudei o texto. Lodebar, Lo, é uma abreviatura da frase, que quer dizer terra sem sonho, desgraça, terra de pavor, de miséria. É para lá que muita gente vai parar quando se encontra em situação difícil. E aí você chega em Lodebar, eu chego em Lodebar, e aí as portas estão fechadas, porque chegamos no fundo do poço. Aí não tem mais jeito para ninguém. Aí a terra é sem sonho, você não tem como sonhar, ninguém pode fazer nada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O homem que desceu do topo da pirâmide, lá embaixo, mas tinha uma promessa, tinha um acordo, tinha um contrato entre Saul e Davi, entre Jonatas e Davi. Ninguém sabia disso, ninguém sabia. Sabe, meus irmãos, olha o que diz o texto. O garoto estava lá, sem saber o que fazer da vida. Viveu lá por 25 anos. 25 anos! Uma vida toda quase. Lodebar. Mas aí, a Bíblia diz que chegou o tempo de Deus na vida de Davi. Ele começou a reinar. E aí ele lembrou. Deus fez ele lembrar de Saul e de Jonatas. E aí que entra o texto. Ele levantou a sua voz e disse: Davi, ainda há alguém da casa de Saul. Escute essa aqui. Por que Davi fala primeiramente o nome de Saul? Ele era amigo de Jonatas. Eles tinham uma união diferenciada. Mas por que ele fala primeiro de Saul aqui? Ainda há alguém da casa de Saul que eu possa lhe fazer bem por amor de Jonatas. Aí alguém disse: tem aqui, ó, tem um aqui. Mandaram buscar, entrou Ziba. Ei, olha a colocação, olha como é que ele se coloca diante de Davi aqui. O rei olhou para ele e disse assim: és tu, Ziba? Tipo assim, uma questão meio de espanto, né? Deixa eu dar a entender isso. És tu, Ziba? Ele baixou diante de Davi e disse: servo teu. Porque ele era servo de quem? De Saul. Então naquele momento ele deixou de ser servo de Saul e disse: agora eu sou servo teu, servo de Davi. Ele perguntou: ainda há? Aí o rei perguntou: ainda há alguém
da casa de Saul, que eu possa lhe fazer bem por amor de Jonatas? Olha a resposta de Ziba aqui. Olha a resposta de Ziba. Atente para isso que eu vou ler aqui para vocês. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Se você for analisar o texto de uma forma com muita clareza, você vai entender que esse Ziba aqui, ele já era servo, ele não cresceu do reinado de Saul, ele chegou no reinado de Davi, se apresentou como servo, e quando o rei faz uma pergunta a ele, sabe o que é que ele responde aqui? Tem um sim, mas é aleijado de ambos os pés. Ele não disse para o rei o nome de Mefibosete, ele falou para o rei a doença de Mefibosete. Agora vocês imaginam por que ele falou isso? Vocês têm noção por que ele falou a doença? Porque a Bíblia diz, está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, que um dia, quando Davi, ele foi tomar a cidade de Sião, ele mandou os seus servos e ele foi junto, ele disse: olha, matem todos os cegos e todos os coxos, dos quais eu aborreço. E está escrito que até o dia de hoje, coxo e cego não entrará nesta casa. Calabassude cantarabaçude canta. Eu vou dizer uma coisa que Deus confunde, como disse Paulo, a ciência dos sábios e aniquila a inteligência dos inteligentes. Sabe o que diz o texto aqui? Que Davi não se afeiçoava, sabe de quem? De cego e nem de aleijado. Leia o texto. Sabe por que Ziba falou a doença dele? Porque ele disse assim: se eu falar quem ele é, ele perde tudo aqui, e eu, como servo de Saul, recebo a bênção e a herança. Essa era a ideia. Então quando ele falou, como é o nome dele, quem é ele? Filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu não sei se aqui tem algum Ziba. Eu creio que não. Porque se tiver, nós vamos repreender nesta noite no nome de Jesus. Porque todo Ziba tenta usurpar aquilo que é teu. Tenta tirar a tua bênção. Tenta dificultar o processo para você. Pense nisto. Pense nisto. Todo Ziba, olha como ele só sabia coisa ruim. Escute bem. Ele não falou o nome dele, mas disse assim: tem um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. O que Davi não se afeiçoava, não gostava. Depois ele disse: onde ele está? Em Lodebar, no pior lugar da terra. Quem é que quer alguma coisa com pessoa do pior lugar da terra? Quem vai buscar alguém que está lá no montouro, lá no lixo da lama? Quem? Infelizmente a sociedade hoje, moderna, e a gente sabe acompanhar isso porque nós estamos vivendo esses dias. Estamos afeiçoados de pessoas inteligentes, pessoas que estão ocupando grandes cargos, grande posição na sociedade, estudos elevados, faculdades, mestres, doutorados.
Isso é bom? Só que aquele lá, ele era a escória da sociedade. Ele estava no pior lugar da terra. O rei disse assim: mande trazê-lo a mim. Mande trazê-lo. E ele veio. Aí foram buscar Mefibosete. Mefibosete, sabendo já como era que funcionava com os reis, já chegou e se humilhando. Ele disse: és tu, Mefibosete? Sou eu teu servo. Sou eu. Mefibosete se apresentou a Davi e ele disse: sou eu teu servo. E naquele momento, com certeza Mefibosete disse: vou morrer também. É Davi que está no comando. Meu avô era inimigo dele. Ele disse: olha o que ele disse. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. É isso que Mefibosete não queria. É isso que Satanás não quer. É isso que o diabo não quer para mim e nem para você. Que a gente saia de lá e venha para a mesa do rei. Ele não quer isso de você. Ele não quer isso de mim. Ele não quer isso de vocês aqui, jovens. Ele quer que tu continue lá, em Lodebar, porque ele sabe que você lá, você não é visto, que você não cresce, que não tem oportunidade, que nada vai acontecer contigo lá. E a vontade dele é que você fique lá. Mas o rei disse: mande buscar. E quando ele veio, ele se apresentou e disse: quem sou eu? Quem sou eu? Olha como é que ele disse: quem sou eu? Servo teu, para tu olhares para mim como um cão morto, tal como eu. Olha como ele se colocou. Eu sou um cão morto, aleijado, não tenho condição de estar aqui. O rei disse: não, a história mudou para você. Eu já encerro dizendo assim, pastor, eu vou encerrar. Você vai comer pão na minha mesa. Tem lugar para você aqui. Você pode imaginar quem sentava na mesa de Davi. Você não tem noção. Você não tem noção. A Bíblia diz que Davi tinha 17 filhos. Escute, 17. A rainha de Sabá um dia foi visitar Salomão, a família deles, e viu como era a grandeza dele lá com Salomão, né? Você vê que o reino era poderoso. Mas diz a Bíblia, meus irmãos, olha aqui, 17 filhos Davi tinha. Todos sentavam à mesa para tomar o café da manhã. As vestimentas deles, a roupa, era a coisa mais linda. É o que diz a Bíblia. Sabe quem se assentava na mesa com Davi? Vou logo chamar o primeiro aqui. Salomão, seu filho. A Bíblia diz que este homem não teve homem na terra que nem ele. A sabedoria dele sobressaía a todos, nem antes e nem depois. Se apareceu um homem que nem Salomão, era ele que sentava com Davi na mesa. Sabe quem era o outro? Sabe quem era o outro que sentava junto com ele? Absalão. Absalão
era um homem, a Bíblia diz que era o homem mais lindo da face da terra, e sobressaía a todos. Era o homem que dava inveja, ele só perdia para mim, com certeza. Era lindo, era bonito. A Bíblia diz que o homem sobressaía. A beleza de Absalão era o que sentava ao lado de Davi. 37 valentes dos homens nobres rodeavam a mesa de Davi e sentava com ele lá. Agora dê glória, que agora é a nossa vez. Aí de repente, quando a cortina se abre e disseram: rei, está pronto o café da manhã, está pronto a mesa, pode entrar para se assentar. Todos tomavam assento à volta da mesa. Aí tinha um lugar lá separado, e alguém dizia: está todo mundo aqui? Pronto. O rei dizia: não, ainda está vindo aí, que agora vai comer conosco aqui. E quando a cortina se abria, oh, maravilhoso, lá vinha Mefibosete, aleijado de ambos os pés, mas vinha e se assentava na mesa junto com Davi. Aleluia! Olhe para mim. Esta vaga na mesa de Davi simboliza o lugar que Deus preparou para mim e para você. Pode ter certeza disto. Tem um lugar para nós na mesa. Pastor, a minha situação é crítica. Eu não consigo sair deste mal, deste mundo perverso. Talvez você diga: Lodebar me aflige, me oprime, não tenho como sair. Você sabe por quê? Vocês sabem por quê que Ziba, escute bem, vocês sabem por que Ziba não derrubou Mefibosete diante de Davi? Vocês têm noção por que ele não derrubou? Unicamente por causa de um pacto. Se não houvesse esse pacto, Mefibosete jamais sentaria à mesa de Davi. Porque é isto que fez a diferença. Ele lembrou do pacto que ele fez. Só vai chegar no céu quem tem um pacto. Pode ter certeza do que eu estou lhe falando aqui nesta noite. O que Ziba não sabia, quando ele disse: tem um aleijado, ele não sabia que por trás disto existia um pacto. Este pacto Deus já fez com você. Davi um dia, quando foi lutar com aquele gigante, ele foi visitar seus irmãos e ele ficou de longe. Ele levava o alimento e ele viu o povo de Israel, Saul e seus irmãos lá, e ele ficou olhando. E quando Golias se apresentou no arraial para afrontar o exército de Deus, Davi estava lá. Ele foi apenas levar alimento para os irmãos deles e viu o gigante arrogante falando aquilo. Sabe qual é? Sabe como é que Davi diferencia um do outro? Ele disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército de Deus? Sabe o que ele estava dizendo? Quem é esse aí? Porque a circuncisão era um pacto. Quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse daí que não tem pacto? Só vence quem tem o pacto. E é isso que Deus quer fazer conosco aqui nesta noite, meus irmãos. Pastor, eu fiz um pacto com Deus, mas ele está quebrado. Eu fiz um pacto, mas o tempo apagou. Eu fiz um pacto, mas eu sinto que não tem mais valor.
hoje, nesta noite, é noite de restaurar o pacto com Deus e dizer: eu vou chegar lá, eu vou entrar pela porta e eu vou sentar na mesa do rei. E não tem ziba, e não tem ninguém que possa impedir, se houver um pacto de Deus contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu quero que você fique de pé, por gentileza. Pastor, tu me permite eu descer com esse microfone, pastor? Deixa eu falar uma coisa que eu quero ficar mais de perto. Eu geralmente, quando eu prego nas congregações, né, só no coroado que é assim, bem altão, mas nas congregações, eu geralmente fico próximo dos irmãos. Eu gosto de ficar próximo do povo. E eu quero encerrar já, que já está passando 5 minutos do meu horário, dizendo para vocês de perto o que é que tem apagado o pacto de Deus na sua vida. Ou você vai querer ficar de fora da festa que vai acontecer, meu irmão? Tu queres ficar de fora da promessa de Deus? A simbologia é clara. Você pode estar em Lodebar, aonde você estiver, o rei vai mandar te chamar, porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque tu tem um pacto com ele. Oh, glória a Deus! E nesta noite, você pode sair daqui dizendo: eu vou sair da casa de Deus hoje, mas eu tenho certeza que amanhã, se essa Covid aparecer e me levar, o meu pacto está seguro com ele. E se Deus não quiser, você vai mais além ainda, porque Ele tem promessa para você aqui nesta noite. Eu quero orar por ti nesta hora. Se tem alguém aqui que deseja receber de pertinho aqui esta oração, vem aqui, porque eu vou orar, e eu quero abençoar a tua vida. Eu quero dizer para você que ziba não vai fazer você parar, não vai roubar a tua bênção. Ziba não é problema para você, porque você tem um pacto com Deus. Pois venha, porque só você sabe, não precisa eu saber de nada, só você sabe do que está acontecendo. Só você sabe o que está acontecendo. Mas o Espírito de Deus, que conhece todas as coisas, Ele revela. E Ele está aqui. Que eu sinto a sua glória. Deus vai fazer maravilha neste lugar. Deus vai fazer coisa grande neste lugar. Eu sei que Deus está aqui, o Espírito Santo já está me falando, irmão. Sabe, meus irmãos, ouça com atenção o que foi ministrado aqui nesta noite. Ouça com atenção e guarde no seu coração o que Deus está falando com você. Porque eu não vim aqui para brincar. E eu não posso aqui usar de maledicência, querendo mexer com a tua mente, com o teu pensamento, não. Mas o Espírito de Deus sabe tudo sobre você aqui nesta noite.
E eu tenho certeza absoluta que neste lugar o Espírito Santo vai fazer uma obra maravilhosa. Feche seus olhos que eu vou orar. E eu vou passar aqui e vou colocar minhas mãos sobre a sua cabeça. E quando eu tocar em você, você vai dizer: eu recebo a minha vitória, é agora. Em nome de Jesus. Você vai declarar nesta noite comigo aqui o que Deus vai fazer na tua vida. Está aí com adoração, pastor? Se tiver, pode só para eu orar. Receba aí. Eu vou passar aqui. Vamos orar todos juntos. Pai, eu estendo as minhas mãos agora, porque eu sei que tu estás aqui comigo. Na hora que eu tocar nesta pessoa, faça a obra que o Senhor tem para realizar aqui. Eita maravilha de Deus! Faça esta pessoa entender, compreender e mude a história e o plano. Tudo! Eita, meu Deus amado, só Jesus sabe o mistério que está sendo revelado aqui nesta noite. Só Deus sabe. E você sabe também, porque o Senhor é aquele que conhece o teu coração. É no nome de Jesus que eu abençoo e eu declaro agora. Na hora que eu tocar nesta pessoa, meu Senhor, manifesta a tua glória. Na hora que eu tocar nesta pessoa, meu Senhor, manifesta o teu poder. E a partir deste momento, Senhor, a cortina se abra, para que esta vida, ao levantar a cabeça, se depare na mesa do Rei. Que não haja impedimento, que não haja barreira, mas que a glória do Senhor desça sobre essas vidas, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus aí, irmão.